Vinícius? Sim, Então, pode falar. é para começar, não entendi bem. Pode começar. Está muito lento aqui. Então pode ir tocando à vontade. Eu vou aqui passeando na internet. Ok, ok. Então, eu estou vendo algumas pessoas na minha tela aqui, e eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Só balancem a cabeça. Tudo bem? Tudo bem? Então tá ótimo. Então é Kassan Gobo. Boa tarde a todos. Urukomini, Ulukobabaonan. Meu nome é professor Babá Onan Ilimolé, ocidentalmente conhecido como Carlos Henrique, e quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu tenho aprendido com os mais velhos. Então, o tema que me foi sugerido foi conversar sobre os princípios. Eu acho que a gente deve sempre voltar aos princípios, porque são eles que vão nos orientar para frente, como a figura do Sankofa, a Dinka, né? Andando para frente, olhando para trás, ou como a Semana Yorubá, que fala sobre, primeiro, ter problemas, né? Ter confusão, melhor dizendo. Quarta-feira, Ojoriru, que é o dia da confusão, então é o momento em que as coisas estão realmente confusas, né? E a primeira coisa que vem depois da quarta-feira é a quinta, Ojobó. Ojobó é o dia que os nossos ancestrais nos visitam. Então, é o dia que a gente acessa a experiência. Então, diante de uma confusão, diante de uma situação confusa em que a gente não define o que é ou o que deixa de ser, a gente não sabe exatamente qual é o problema, está só confuso, a gente busca a experiência para definir quais são os problemas. Na sequência, nós temos Odioeti. Odioeti é o dia do problema. Então, eu já sei qual é o problema, porque eu estava confuso, eu visitei a experiência e agora já sei qual é o problema. Então, eu posso buscar soluções. Então, a partir dessa busca de soluções, Odioabameta, eu resolvo os problemas, que é sábado. Odioaiku, Odioisimi, eu descanso, porque já resolvi os problemas. Então, depois, Odioadje, aí eu vou prosperar, porque resolvidos os problemas, os caminhos estão abertos, então eu prospero. Odioadje, segunda-feira. Odioaixegum, terça-feira. É o dia da vitória, é o dia que eu comemoro a prosperidade que alcancei, porque estava confuso, pedi ajuda aos meus ancestrais, entendi qual era o problema, resolvi o problema, descansei, prosperei, então fui vitorioso e faço festa. Eu canto, eu danço, fico feliz. E aí depois, Ojoru de novo, quarta-feira, porque a vida é isso, processo, ciclo. A vida na perspectiva africana, na perspectiva especificamente iorubá, é processo, não é progresso. Não tem um momento em que tudo vai ficar bem, não. É o tempo todo. Tem um provérbio conhecido nosso, de alguns de nós, que é traduzido de uma forma que eu não gosto muito, mas o provérbio diz: Tibitire ladaileaye. O mundo é constituído de coisas boas, na minha tradução, de coisas boas e de contrariedades. Quer dizer, a vida é construída assim, a vida acontece assim. A gente vai caminhando e, ora, a gente consegue algumas coisas, outra hora a gente não consegue. A gente faz um plano e ele fracassa. A gente resolve ir à praia, chove, né? Contrariedade, perde emprego. E eu não estou falando de mazelas, de morte, de assassinato, estou falando de coisas cotidianas. A vida é feita de coisas cotidianas. Então,
Quero começar, então, falando a partir dessa realidade, né, de que o mundo é feito assim, né, de situações que nos contrariam e situações que nos favorecem. Né? Então, quero tomar a bênção aos meus mais velhos, né, e desejar que o Batalá, que é o velho, a Bucuncum, nos abençoe a todos, né, que possa estar com a gente em cada passo, em cada momento. Então, começo a minha fala dessa forma, dizendo que a vida é um processo e que é bom, a vida é boa. Mas eu nem sempre estou muito feliz, mas a vida efetivamente é boa. Eu vario, né? Eu tenho variações de humor, sou humano, mas a minha vida é muito boa. Eu anunciei que falaria sobre cosmogonia iorubá, né? E eu tenho dado aulas online, né? Tenho dado cursos de iorubá, e eu sempre começo o curso dizendo que a ideia de filosofia africana ou afrocentricidade, numa perspectiva ampla, ou afrocentrar, é uma coisa um pouco difícil de fazer. Eu diria uma abstração, é o que eu falo. A África é uma abstração. A África é um continente com mais de 2.000 línguas, mais de 55 países. Aí fala, não, então vamos para Nigéria. Nigéria é o nosso lugar. A Nigéria é uma abstração. É um recorte feito pelo ocidental, né, que definiu que seria daquela forma. Né? Mas mesmo a Nigéria tem 520 línguas vivas. E cada língua é uma cultura. Ora, então, o que seria afrocentrar? Centrar em que língua? Centrar em que cultura? Eu pesquiso o Yorubá. E eu digo também, Yorubá também é uma abstração. Não existe Yorubá. Existe Eba, Igbo, Ilexá, Edo. Existem comunidades, etnias, que se reuniram a partir da escravização e da colonização num único nome chamado Yorubá. Né? Então, quando eu falo de cosmogonia iorubá, eu falo de uma perspectiva, de uma narrativa. Existem diversas narrativas que vão falar da origem do universo, dos homens, das coisas, muitas narrativas. Né? Eu vou falar a partir de um determinado lugar. Né? Eu vou falar a partir de Oió, que já não é tão iorubá, né? É uma cidade, é um país, desculpa, é um estado, né, específico. Vou falar a partir de Oió e a partir da família de Obatalá. Né? Se você vai para Ilé-Ifé, né? Se você vai para Uxubu, você tem outras narrativas. Então, tem duas narrativas sobre a cosmogonia iorubá mais conhecidas. A mais conhecida é a que o Dudua criou tudo e, digamos assim, usurpou de Obatalá, que era o criador original, designado por Olodumare. Né? Tem essa versão, né, em que o Dudu então pega o saco da criação e vai, que é de Ilé-Ifé, e Oió, da família de Obatalá cria. Então, tem um texto maravilhoso, um livro maravilhoso, de um querido Luiz Marins, que se chama Orixá de Daie. Orixá de Daie o Orixá criou o mundo, e ele faz um estudo sobre os itãs que apontam para o Batalá. Então, o que eu quero dizer quando a gente fala de Iorubá é que é uma disputa de narrativas, grande disputa de narrativas. Então, são muitas narrativas que vão disputar, né, a explicação sobre a origem do mundo. Mas antes de falar dos Iorubás, eu queria falar do que a gente chamou de judeu, mas que são os hebreus. Os hebreus têm um texto, chama Bíblia, né? E lá também tem uma narrativa da origem. Então, Moisés escreve Bereshit bara Elohim. No princípio,
criou Deus. E aí ele segue por aí. Observa que ele fala, Bereshit bara Elohim. Elohim é como Moisés, ou aquele que fez a organização, chamou Deus. A partir do capítulo 2, o nome de Deus muda para Yahvé. Então, nós temos aqui duas narrativas que os teólogos chamam de javista e elohista. Ou seja, também entre os hebreus não existe essa ideia de universalidade. O que se tentou foi fazer uma composição. E aí você tem dois momentos da criação. No primeiro momento, Deus cria o homem e a mulher e eles vão lá e estão tão felizes para sempre. No segundo momento, a partir do capítulo 2, aí Deus cria o homem, e aí da costela do homem tira um pedaço lá, e aí molda a mulher, e aí Adão fala, agora sim, então, dois momentos e duas histórias no mesmo livro, né? E os teólogos tentam compor e tal, não precisa compor, são narrativas distintas de escolas ou de tradições distintas que vão concorrer, né? Então, o Yorubá, ou o que a gente chama de Yorubá, também não é diferente, só que não tem duas escolas, né? Porque não tem duas famílias, né? São diversas famílias que vão disputar. Então, desse lugar. Então, se por acaso você conhecer uma outra história, além dessas duas, que eu citei aqui, eu vou falar especificamente de Olodumare, Obatala, Orixalá, e Exu, Elebara. E depois eu vou fazer um corte e vou falar da construção do ser humano, como ele é constituído, seu corpo, sua cabeça, e como e por que ele é constituído dessa forma. Então, essa é a minha trajetória. Então, e é o que eu vou falar também, como eu disse, o Luiz Marinho já produziu, a Joana Alban também. Existem vários textos, provavelmente, na internet, que vai contar a mesma coisa. O que eu vou fazer é um estudo, uma abordagem. A minha formação é filosofia, então eu gosto muito das palavras. E a riqueza da língua iorubá é a que mais me atrai. E aí essa língua é compartilhada por diversas etnias. Então, explicando, para dar um exemplo da beleza dessa língua, né? Explicar o meu nome, né? Olukó, nós vamos traduzir por professor, mas no Ocidente, professor é aquele que professa, é aquele que detém o saber e compartilha, né? Ou passa para aqueles que são alunos, pessoas que não têm o conhecimento ou que não têm a iluminação que o professor tem. Se a gente traduzir dessa forma, a gente tem um prejuízo muito grande. O que é possível perceber na etimologia da palavra oluco, ela vem de uma outra palavra anterior, sabemos que as palavras vão se atualizando no tempo, em qualquer língua. A palavra original é olukoni, que é aquele que estuda com o outro. É nikoni. Eni é koni. Então, aquele que estuda com o outro. Então, eu adoro estudar. Quando eu era criança, bem pequenininho, né, eu nasci numa casa de matriz africana, né? Para os entendidos aí, eu nasci numa casa de quimbanda, né, com 4 exus, um em cada canto da casa. Então, isso formou a minha personalidade, né? E eu sempre gostei de estudar. E desde pequenininho eu tinha um grande sonho para mim, né? Eu queria ser preto velho, né? Eu achava mó barato ser preto velho. Ser preto velho era legal. E ser preto velho era ser sábio, né? Olhando aqui para lá agora, porque preto velho todo mundo ia lá e ele era aquele que acolhia todo mundo, né? Que todo mundo tomava bênção, que dava passe em todo mundo, que dava resposta para todo mundo. Na minha cabeça, ele tinha todas as respostas. E eu queria ter todas as respostas. E eu cresci com essa ideia. Sempre fiquei muito atraído pela ideia do saber, do conhecimento, né? E aí, na adolescência, eu aprendi
ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà tí kò bá ṣẹ lọ́rọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ lé. Adé orí ní, bàtà ẹsẹ̀ ní. Eu aprendi que a palavra dos mais velhos sempre se cumpre. Ah, então, os mais velhos. Então, eu queria ser um Agba, né? Um Agbalagba, que é o que a gente chama de preto velho. Então, eu já admirava isso. Quando eu falar da formação do homem, eu volto nessa história do homem. Eu quero fazer uma correção. Quando eu falar da formação do ser humano, eu volto nessa história. Então, sempre quis saber e comecei a estudar. Então, eu sou uma pessoa que estuda. Desde muito cedo eu quero saber. Então, eu estudo. O que vier. Então, o que apareceu na minha mão, eu estudei, procurei, tentei, de todas as maneiras, aprender. Então, eu sou um cara que estuda. Então, o Olùkọ́ é um cara que estuda. Mas o aluno também não estuda? Não, o aluno aprende com o Olùkọ́. Então, ele é um akẹ́kọ̀ọ́, né? Aquele que procura aquele que estuda. Eu estudo sempre. E aí, porque eu estudo sempre, as pessoas falam, pô, me ensina isso aqui, me ensina isso ali. Então eu me torno Olùkọ́, ou aquele que estuda com o outro, porque o outro me busca. Então, na perspectiva iorubá, né, eu não nasci nem fiz um curso para ser professor, né, mas porque eu tenho esse movimento de estudar, de buscar o aprendizado, né, as pessoas vêm e me tornam professor, né, ou Olùkọ́, para ser bem preciso. Então, eu sou tornado Olùkọ́, eu não nasci Olùkọ́. O fato de estudar, né, e de estudar constantemente, faz com que as pessoas perguntem coisas. Então, numa frase, a gente pode resumir que quem faz isso que a gente chama de professor é o aluno. Então, o aluno é quem faz. Babá. Mais ou menos a mesma coisa. Babá. A palavra babá é formada por duas sílabas. Ba e ba. Parece óbvio, né? Mas é interessante falar isso. Ba significa germinar, gerar. Babá, aquele que gera. Então, quando você dobra uma sílaba em Yorubá, você dá intensidade. O mais conhecido de nós aqui é a palavra ba, é germinar, gerar, né? Ba, você potencializa, né? Você dá uma intensidade. E aí você traduz por pai, é o germinador. Uma palavra que a gente conhece, dará, né? O dará, o Caetano fez uma música, inclusive, deixa eu cantar, que é para o mundo ficar, Odara. A gente fala Odara, né? Então, dará é bom. Quando o Yorubá fala dará, dará, é muito bom, ou é melhor, ou é maravilhoso, é alguma coisa assim. Então, pai, ba, germinar. Verbo, germinar. Babá, germinador, aquele que germina. Ie, ser vivo, ou estar vivo. A gente pode traduzir pelo verbo viver. Ie, aquela que produz a vida. Então, babati, ie, babati, ya, né? O pai e a mãe. A gente vai traduzir por pai e mãe. Eu não sei se falar pai dá o mesmo poder, a mesma potencialidade do que falar babá, no sentido de aquele que germina. Ou iê, aquela que tem no ventre a vida. Eu acho que é mais potente quando a gente pensa dessa forma, né? Ou, por exemplo, ile, aie, tem como radical aie, uie, vida. Aie, viva, é um substantivo concreto. A Terra é uma casa viva, uma casa que produz vida, né? Então, a vida se manifesta a partir
da terra. Então, eu sou pai, biologicamente, né, porque fiz um intercurso sexual com uma mulher e ali gerei uma criança. Eu, como função, ou como ser no mundo, sou Auolorixá. Auolorixá pode ser chamado no Brasil de Babalorixá, mas não é exatamente isso, né? É o que, na tradição de Ifá, seria o Babalaô. Babalaô é aquele que cuida de Orumilá, cultua Orumilá, e joga o Peleifá, né? Então, ele é um divinador. Auolorixá é um divinador que joga Erindilogum, dentro da tradição que a gente está chamando aqui de Iorubá. Então, digo isso porque o Auolorixá, sendo um divinador, ele faz divinação. E dentro do Essé Orixá, né, dentro do poema, né, normalmente se tem a ideia, ao final, né, que aí o cliente foi lá, jogou, porque ele queria resolver um problema, e aí ele resolve o problema, e aí ele louva o divinador, e o divinador louva o orixá, porque a boca do divinador e a boca do orixá disse e aconteceu. Então, eu costumo dizer que eu não consigo ficar grávido, mas eu consigo parir pelo ofó, pela boca, né? Eu falo, não que eu seja mágico, isso é orixá, né? Então, o divinador fala, né? E as coisas se dão, acontecem. Não porque seja um poder dele, mas, de verdade, ele é a boca de orixá. E, mais do que um divinador, Exu, que vamos falar daqui a pouco, é a boca de todos os orixás. Exu Ni Enubarijó. É o dono de todas as bocas. Ele fala a partir de... Todos falam a partir de Exu, ou Exu fala a partir de todos. Não importa, né? Então, a beleza da língua iorubá se dá na interpretação que se faz dela. E a pobreza da língua iorubá se faz, ou se dá, nas traduções que a gente faz, né? Chamar, por exemplo, babá de pai, eu não sei o que é pai, pai deve ser de padre, né, do latim e tal, mas eu não fui atrás para saber a etimologia correta. Mas fui atrás da palavra babá, ou da palavra iá, ayabá, e essas palavras todas em Yorubá. Dentro da tradição de Obatalá, no princípio, dizem os mais velhos, né, no princípio era só uma grande massa de ar. Eu gosto desse início porque a grande massa de ar é comparada a Olodumare. Então, Olodumare não seria efetivamente uma divindade, mas um espaço, um lugar, né? Uma grande massa de ar. Essa grande massa de ar é chamada Ofurufu. E tem até cantiga que a gente canta, agora o grupo Ofá, inclusive, gravou com o Carlinho Brau, né, um ourinho, uma cantiga, que fala sobre o Ofurufu. O Ofurufu, uma grande massa de ar, mas originalmente o Ofurufu era vazio. Então, posso dizer que a grande massa de ar é um vazio, que não é nada. Nada é diferente de vazio. Então, é um vazio. E o vazio é condição de possibilidade para se preencher. Como é um vazio primordial, né, um vazio eterno, então é uma condição de possibilidade eterna de conduzir ou de se sacar dali todas as possibilidades. O vazio é a condição de possibilidade de preenchimento do todo. Tem um itam interessante que conta que um Odu Ossé,
foi buscar o divinador para saber como fazer para ter todos os destinos. E o divinador disse para ele, precisa fazer ebó. E ele fez ebó e se encaminhou para Olodumare. Então, e ele conseguiu todos os destinos em Olodumare. Então, o único lugar que se pode conseguir todos os destinos, e aí destino no original tá Iwa, né? Mas a gente pode falar também de Odu, onde você pode conseguir todos os destinos, todas as possibilidades de destino, é em Olodumare. Olodu, se a gente personificar, é aquela que possui o Odu, ou aquela que possui o destino, ou aquele que possui o destino. Por isso eu não gosto nem de falar nem de aquele e nem daquela, mas o lugar onde você encontra todos os destinos. E aí tem duas possibilidades, ou diversas, mas eu vou falar de duas possibilidades de tradução de mare, que pode ser maie, né, que vive eternamente, ou que vive sempre, né, ou mare, que faz coisas boas, ire, né, faz coisas boas eternamente, faz sempre coisas boas. Então, o mais importante para nós é o Olodu, que é o lugar onde todos os Odus, todos os destinos, todos os Iwa, né, todas as existências podem ser alcançadas. Né? Então, é naquele lugar, e é naquele lugar, daqui a pouco falo sobre isso, que cada ser humano apareceu, né, antes de ser o que é, para sacar o Odu. É exatamente o que um divinador faz, saca o Odu. Né? Dá Fá, né? Ele lança os cauris, ou lança o opelê, ou toda sorte, né? Lança o obi, para saber qual é o Odu que vai falar. É exatamente isso que acontece lá. Mas, então, o Olodumare, na minha leitura, é esse vazio, prenhe de todas as existências, prenhe de todas as possibilidades, né, de destinos e de caminhos. E desse prenhe, desse lugar, desse útero, surge Orixanlá e Exu. Orixanlá, conhecido dentro da tradição de Oió como Obatalá, dentro da nossa tradição Oxalá, ou em algumas casas, em alguns lugares, Oxalufon, né? São vários nomes, mas seja como for, é Orixá. Então surge Orixá, Nlá, que é o grande Orixá, e Exu, chamado também Elegbara, falando a princípio de Orixá. Ele é Orixá Nlá, é o primordial, são as águas primordiais, né? E por mais estranho que pareça, é a escuridão. Porque as águas profundas são escuras, elas não são claras, né? E Exu é Ina, a luz. Ona, o caminho. Agbara ou Elegbara. E eu digo Agbara ou Elegbara, porque Elegbara é o dono do poder. Aquele que tem o poder. Mas eu posso chamar Exu de Agbara, porque Exu é o próprio poder. E aí, na nossa tradição, no uso comum, nós dizemos sem Exu não se faz nada. Mas como Exu é o princípio primordial, é o elemento inicial, então eu diria que sem Exu nada existe. Não é nada se faz, é nada absolutamente existe. Não existe nada. Só existe, assim, desculpa, sem Exu não existe e pronto. Né? Então, a matéria-prima do que é feito o mundo, Exu. Então, tudo tem Exu. Tem Itan que conta sobre várias passagens de Itan que contam, né, que sem Exu a vida não acontece, que é o princípio dinâmico.
É o princípio de movimento. Né? Então, Exu é o motor, é o que faz acontecer. Obatalá, chamado entre nós do rei do pano branco e coisas do gênero, né? Nomes assim. O Funfun é o criador. Observa que Olodumare não cria. De Olodumare surge Exu e surge Obatalá. E Obatalá passa, então, a criar as coisas. Né? Então, Obatalá cria, Exu é a matéria sobre a qual Obatalá vai criar as coisas. Né? A laterita inicial e as águas primordiais. Né? Assim é a leitura. A Joana, o Alben e o Luiz Marins, que pegou esse texto completo, eles seguem por ali. Eu paro aí. Paro e exatamente pela minha máxima, né, pela forma que eu pesquiso, que eu estudo, e a minha proposta é separar. Isso não é aquilo. Eu gosto de separar as coisas. Né? Então, o que é ocidental, a gente respeita. O que é hebreu, o que é muçulmano, tá bom. Né? Eu quero saber exatamente o que é Yorubá, né? Ou o que é da tradição tradicional. E